Então, em primeiro lugar, por que a oração? Por que o apologeta precisa da oração? Necessita da oração? Primeiro, para manter reta a sua intenção. Então, quem pratica a apologética, quem defende a igreja, tem que defender porque Deus assim merece. Porque tudo para a maior glória de Deus, nosso Senhor. E por amor a Deus. E por que isso tem que ser dito? Porque facilmente você se confunde com aquele que você anuncia e você se pavoneia da verdade que está anunciando. Claro, é muito belo falar de Deus, mas eu não sou belo. Então eu preciso manter uma humildade muito profunda, porque é claro que se eu vou falar do rei, parece que eu me torno rei. Então eu quero, de repente, me exibir, me vangloriar, me mostrar e acabar e gozar com o interesse que eu estou suscitando para as pessoas com um grande argumento. O argumento é objetivamente perfeito, é o próprio Deus, é a sua esposa, a Santa Igreja. E de repente eu me vejo envaidecido e convencido de que eu sou muito bom. Então, o apologeta tem que ser alguém completamente desprendido, completamente despreocupado de si. Eu quero é Deus. Eu quero é que Deus seja glorificado por meu intermédio. Inclusive, se não gostarem de mim, não tem nenhum problema. Que me odeiem, até que me esqueçam, melhor. Porque eu sou apenas um envelope no qual se apresenta uma carta. A carta é muito linda. O envelope você joga fora. E isso, como a carta e o envelope estão no envio intrinsecamente unidos, parece que o envelope se esquece que é envelope. Parece que a gente esquece que é um burrinho em cujo dorso monta Nosso Senhor. Inclusive, essa é a capa de Caminho de São José Maria no Giotto, né? Então a gente pensa, bem, se Deus está montado em mim, eu devo ser muito bom, eu devo ser muito importante. E toda essa gente aqui glorificando Hosana nas alturas deve ser para mim. Todo mundo aplaudindo, curtindo, compartilhando. Pô, eu devo ser realmente enorme, devo ser maravilhoso. Não, tu és um burrinho, tu não serve para nada. Mas ao mesmo tempo Deus quer te usar. Então, o risco da soberba e da vaidade, como a gente sabe, é constante no intelectual. É constante no apologeta. Porque, como eu disse, ele tem uma inteligência superior. Ele tem uma inteligência, pelo menos, que se arroga capaz de refutar uma série de sofistas, uma série de sabichões, uma série de hereges. E quando eu chamo alguém de herege, automaticamente eu estou me colocando como um defensor da ortodoxia. Eu estou me colocando quase como se eu fosse o Papa. Eu estou elevando a minha posição. Mas não é a minha posição. Eu não sou Papa. Eu não sou sequer bispo, cardeal. Né? Mas eu estou portando um conteúdo que objetivamente é superior. Mas eu não sou superior. Então, essa tensão entre a superioridade objetiva do conteúdo doutrinário articulado na defesa da fé com a baixeza, a pequenez e a igualdade do apologeta com os demais. O apologeta é tão miserável quanto o pecador herege. Só que ele sabe qual é o caminho. E de preferência ele vive o caminho. Ele encarna o caminho. Por isso que a maior apologética, a maior força, não é o argumento, mas a vida. E os grandes doutores da igreja, por mais que tenham legado um patrimônio que a gente não pode dispensar, não se trata de nenhum tipo de anti-intelectualismo, muito pelo contrário. E na quarta eu vou reforçar muito a importância de nós nos debruçarmos, tanto quanto possível, nos livros, na grande doutrina, na grande tradição intelectual da igreja. Mas com a grande ressalva de que isso não basta. Porque senão a gente pode cair facilmente num pelagianismo intelectual e num gnosticismo. Numa afirmação da nossa capacidade de conhecer e logo de nos salvar, com as nossas próprias forças intelectuais. Né? Então, o próprio São Paulo, que é de algum modo um patrono da apologética, que é um apologeta, obviamente, não estrito senso, não na tradição apologética que vem logo depois dos padres apostólicos, na historiografia católica, tal como concebida há muito tempo, mas alguém que defendia a fé.
claramente contra as tendências judaizantes e contra as primeiras divergências que surgem no seio da igreja primitiva, da igreja nascente, né? Então, São Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, a ciência incha, mas a caridade edifica. Isso aqui para mim é muito importante. E quando eu estudei pela primeira vez as cartas de São Paulo, eu tentei traçar um perfil completo da psicologia dele, da ética dele, não só da sua doutrina, eu percebi que um homem como esse, muito parecido com Santo Agostinho em muitos aspectos, tinha tudo para se envaidecer. Claro, um homem treinado na melhor doutrina rabínica, um homem que foi aluno de Gamaliel, um homem que conhecia Platão, conhecia o estoicismo, que era cidadão romano, que viajava, que passava arrastando as multidões nas cidades, um homem que ia num lugar, que deixava 400 ali, né, que formava comunidades. Então, um homem que deve... Olha, se eu fosse assim, metade de São Paulo, eu pensaria quase que eu sou Deus. Pô. Então, São Paulo tem um grande risco de pela sua máxima ciência, pela sua máxima capacidade de articulação intelectual, de argumentação com as suas epístolas. Imagina o que ele não dizia. Imagina como é que era esse homem assim no dia a dia, conversando com ele. Então, quando ele parava para ditar as cartas, bem, surgiram essas cartas que a gente tem aqui, né? E pode ter havido outras, pode ter falado outras coisas inacreditáveis. Um homem que foi no sétimo céu, nono céu. Então, há um risco muito grande de soberba e de vaidade. E quem não sentiu na pele esse risco ainda não se tornou intelectual. Ou já é um santo de última morada, aí sim. Então, Santo Tomás talvez não tenha sentido isso. De algum modo, já era um santo antes de se tornar um doutor da igreja. Isso é muito raro de acontecer. Né? O caso de Santo Agostinho parece que é esse também. É um homem que já está plenamente no coração de Cristo, já está plenamente convertido, e aí começa, a sua inteligência voa de forma muito natural, digamos assim, né? Pelo influxo da graça, né? Nessa dinâmica graça e natureza, como eu falei ainda há pouco.